Tem a palavra o próximo orador, vereador Reis. Isso é legal. Cumprimentar o senhor presidente Jorge Wilson Filho, o presidente que antecedeu Vossa Excelência, vereador André Santos, cumprimentar o vereador Senival Moura, vereador Toninho Vespoli, vereador Suplicy, cumprimentar os integrantes da Guarda Civil Metropolitana, os integrantes da Polícia Militar, os integrantes da Polícia Civil, cumprimentar aqui os funcionários da mesa, na pessoa do RAI, cumprimentar todos os funcionários dessa casa, da TV Câmara, da liderança do PT, o Roberto que se encontra aqui, dizer da grata satisfação que tenho pela primeira vez, nessa legislatura, fazer uso do grande expediente. E o grande expediente é muito importante para que os vereadores possam vir aqui e falar dos problemas da cidade, cumprimentar também aqui o vereador Coronel Salles, falar dos problemas da cidade, debater. É muito importante, presidente Jorge Wilson, que os vereadores pudessem fazer uso melhor do grande expediente e fazer uso também do pequeno expediente. Eu vejo aqui o presidente fazendo a chamada na lista de vereadores e a gente percebe que não são todos vereadores que fazem uso aqui dessa tribuna, desse falatório, desse parlatório, mas é função do vereador falar. Porque o vereador, às vezes, eles não gostam muito que eu venha aqui à tribuna e eu os provoco. O vereador é como se o povo estivesse aqui. É o povo. Aqui é o povo. Porque o povo elege o prefeito para prefeitar e elege os vereadores para falar em seu nome. Então, aqui é o lugar do povo falar. Como o prefeito, quando ele vai executar sua política, ele tem que consultar o povo e não teria como ele chamar os 12 milhões e meio, cerca de 12 milhões e 500 mil pessoas que moram na cidade de São Paulo, então ele consulta os seus representantes. Então, os vereadores são os legítimos representantes do povo na cidade, os deputados estaduais no âmbito do Estado, os deputados federais no âmbito da federação. Então, quando eu vejo que é chamado aqui os senhores vereadores e eles não aparecem, eu fico muito triste, senhor presidente. Eu fico muito triste. E às vezes eu falo, quero aqui reconhecer aqui o trabalho também da vereadora Edir Salles, que está chegando. E a Edir Salles também é uma vereadora muito experiente, né? Muitos anos aqui nessa casa, e também foi deputada estadual. Então eu fico triste porque eu aprendi, inclusive com Vossa Excelência, vereadora Edir Salles, e Vossa Excelência me contou do seu primeiro mandato, e que o seu irmão, Eurípides Salles, que inclusive foi conselheiro do Tribunal de Contas do município de São Paulo por 25 anos, e ele falava, não, você tem que subir à tribuna e falar. Leva um recorte de jornal, escreve alguma coisa, mas você tem que falar. Esse é o papel do parlamento. Esse é o papel do parlamentar. Imagine vocês com quantos problemas nós temos na cidade e o vereador não está falando dos problemas. Então, eu quero dizer para todos meus colegas aqui e colegas
todos os meus colegas, vereadores e vereadoras, que é muito importante o uso da tribuna. Eu gosto muito do Suplicy, porque o Suplicy ele gosta muito de fazer uso da tribuna, e ele vem ali já com seu discurso escrito, às vezes se ele vai esquecer alguma coisa, mas está tudo anotado, e o Suplicy, quantas vezes essa tribuna tiver à disposição dele, quantas vezes ele vai fazer uso dela. Então, é muito importante que os vereadores possam falar dos problemas da cidade. Eu até disse outro dia, peço desculpas para os vereadores, que eu falei que eles não poderiam ser empregados do prefeito. Mas eu falei num modo figurativo, modo simbólico, porque o prefeito é eleito para governar, os vereadores são eleitos para fiscalizar o prefeito, para cobrar do prefeito. Quando os vereadores começam a se apropriar também da administração pública, por conta da governabilidade que o governo quer formar, a população perde muito. A população perde porque muitas vezes o povo está esperando a resposta do vereador, está esperando a fiscalização que o vereador deve fazer e ele, às vezes, fica temeroso porque se ele falar, ele pode perder os espaços que ele tem no governo. Então, eu acho que o governo tem que entender que ele pode ceder, sim, os espaços que tem, mas ele não pode passar por cima da autonomia do vereador, daquilo que é o papel do vereador, de fiscalizar, de cobrar e de se fazer presente aqui nessa casa, porque, conforme também eu tenho dito, eu não concordo muito com esse plenário virtual, né? Eu entendo que lugar de vereador é aqui na Câmara, é debatendo aqui, é fazendo uso da tribuna, é falando dos problemas. Então, esse plenário virtual, ele desvirtua, ele distorce o papel do vereador. E o povo não trabalha de forma virtual, o povo está aí sofrendo, está circulando aí nos transportes lotado, metrô lotado, trânsito insuportável que a cidade tem. O povo se deslocando para os seus locais de trabalho, né? Aqui nós temos nossos colegas da TV Câmara que se deslocaram, nós temos aqui os integrantes da guarda, o bombeiro que está aqui. Já pensou se o bombeiro fosse apagar o fogo de forma virtual? Então, é muito importante. E eu, presidente Jorge Wilson, eu tenho poucos dias nessa casa. Dia 14, eu, Suplicy e o Donato, nós vamos ficar aqui até o dia 14. Até o dia 14 de março. Mas quando eu falo isso, que eu venho aqui à tribuna e falo sobre esse papel do vereador, e não é para eles ficarem com raiva de mim, não, me queiram bem, é porque eu os quero bem. E, historicamente, 40% dos vereadores não se reelegem. Historicamente, 40%, 40% a 50% dos vereadores. E também foi assim na Assembleia Legislativa agora nessa eleição, a renovação lá foi cerca de 40%. Então, os vereadores, para voltar, eles têm que fazer muito bem a lição de casa e, mesmo assim, ainda correm risco. Ainda correm risco de não serem reeleitos, né? Então, os vereadores, é muito importante que eles possam ver essa questão do plenário virtual. É muito chato as pessoas assistindo lá nas suas residências, o vereador lá na sua casa, no aconchego, votando de casa. Não é o caso aqui da Câmara de São Paulo, mas nós tivemos exemplo de outros estados, de outras cidades, em que o vereador estava votando da praia. O vereador estava lá de sunga, votando da praia. Isso é um absurdo. Vereador votando de outras cidades, viajando para o exterior, como se estivesse em férias. Isso é um mau exemplo. O povo não gosta disso. Então, é muito importante que os vereadores, e eu tenho observado, senhores vereadores, senhoras vereadoras, que a casa aqui está entendendo essa fala minha. E eu tenho observado que mais vereadores têm se colocado aqui de forma presencial. Eu tenho observado isso. E é importante que todos os vereadores possam se conscientizar desse papel deles, de estar aqui na Câmara,
de forma presencial, de estar cobrando o prefeito, fiscalizando o prefeito, uma lupa na administração. O prefeito não vai achar ruim. Quando o vereador vai lá, como vem aqui o vereador professor Toninho Vespoli, fala da escola, fala dos problemas da escola, tudo que se fala aqui é publicado no Diário Oficial. Tudo que se fala na tribuna é publicado no Diário Oficial. E as pessoas estão nos acompanhando pelas redes sociais, nos acompanhando pela TV Câmara. As pessoas acompanham os vereadores. Então, quando o vereador vem aqui e fala da escola, fala da rua, fala do posto de saúde, da unidade básica de saúde, que está faltando médicos, está faltando remédio, lá na prefeitura existe uma rádio escuta, existe um setor lá que está anotando tudo o que é falado aqui e vai alertar a administração que ela precisa corrigir esses problemas que no dia a dia o vereador vai se deparando. Então, o vereador que realmente está representando o povo, ele não está em casa, ele está na rua e na Câmara. Ele tira um período da vida dele para andar na rua, para ver a questão da limpeza urbana, para ver a questão da escola, da unidade básica de saúde, da UPA, ver se realmente os médicos estão indo trabalhar. Eu já fui em unidade de saúde que tinha lá escalado tantos médicos, eu falei, mas cadê eles? Então o vereador precisa se apropriar disso. É o papel do vereador. E quando ele identificar essas distorções, ele vem à tribuna e fala. Ele não tem que ter medo do prefeito, ele não tem que ter medo de perder cargo, porque o papel dele é falar. O papel dele é mostrar para a sociedade que ele está trabalhando, que ele está fiscalizando e fazer com que a prefeitura funcione. Quando os vereadores saem à rua, a resposta, o resultado é muito positivo para a cidade. Os resultados passam a acontecer. Eu quero dar o exemplo aqui desses dias que nós ficamos discutindo a zeladoria, vereador Toninho Vespoli, e eu percebi que está dando uma melhorada, muito leve, mas está dando uma melhorada na zeladoria. Eu percebi locais que eu indiquei que o mato estava alto, que eu vim aqui à tribuna e falei, e que hoje, por exemplo, lá na Belmira Marim, junto com a Teotônio Vilela, o mato foi cortado. Então, isso é o resultado do quê? Daquilo que você vai identificando no dia a dia e que a administração vai corrigindo. Olha, o tapa-buraco não está funcionando de forma adequada porque centralizou na Secretaria de Subprefeitura. Porque as subprefeituras não estão tendo gestão sobre o tapa-buraco. E o tapa-buraco só no 156 não vai dar resposta. Porque aonde a pessoa vai lá e liga no 156, a operação vai lá e tampa. Mas e aonde as pessoas não ligam no 156? Como que fica? Né? Então, são coisas que a prefeitura tem que corrigir. Inclusive eu falei com o prefeito, esses dias o prefeito esteve aqui numa homenagem que nós fizemos ao sindicato dos delegados de polícia do Estado de São Paulo. Nós entregamos uma homenagem que foi aprovada lá em 2020 e que nós não tivemos oportunidade de entregar por conta da pandemia, né? Mas entregamos agora. E o prefeito, como ele tem uma relação muito forte com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Secretaria de Segurança, ele fez questão de vir participar da entrega dessa salva de prata ao Sindicato dos Delegados, e eu falei para ele dessas questões de zeladoria. Então, até ele falou para mim que estava conversando com o secretário para que, pelo menos um dia na semana, a subprefeitura pudesse ficar com essa operação tapa-buraco e dar as respostas que só o 156 não está dando. Só você condicionar as pessoas que ligam no 156 não está dando. Isso são coisas que você vai identificando no dia a dia. Você vai andando e vai, olha, a zeladoria não está boa, os bueiros não estão entupidos. Como que para limpar um bueiro só funciona se você ligar no 156? Aí ele vai ficar entupido mesmo. Não tem jeito. Então, a subprefeitura está para fazer o trabalho territorial. Talvez se tivesse uma ronda de zeladoria, uma ronda de limpeza urbana que circularia em todas as ruas da cidade de São Paulo, e aí identificando, ou seja, um trabalho proativo, uma busca ativa de resultados, né? São coisas para a prefeitura estar pensando e não ficar dependendo exclusivamente
do ramal 156 para poder dar a resposta. Mas eu percebi que o debate aqui nessa tribuna e a imprensa acabou também, né, entrando no debate e produzindo matéria sobre a questão da limpeza, do tapa-buraco, dos bueiros, né? Isso produziu um resultado, porque eu percebi que em alguns lugares a subprefeitura, a prefeitura está funcionando. Então, isso é a minha fala de hoje. Gostaria de ter mais tempo para falar, porque eu tenho muita coisa para falar e eu tenho poucos dias, né? Eu vou ficar... E agora tem o carnaval, e a Câmara já está em ritmo de carnaval, amanhã não vai ter sessão, né? Eu acho que deveria ter, mas não vai ter, né? E só acho que a partir da semana que vem que nós vamos voltar. Mas eu gostaria de ter muito tempo para estar falando muito com vocês, para aproveitar esses dias que eu ficarei por aqui e para cobrar que os vereadores possam, sim, estar aqui presentes, que os vereadores possam estar votando seus projetos, que os vereadores possam estar fiscalizando. Eu quero também, só, presidente, para terminar, eu quero dizer para vocês que eu protocolei aqui um projeto de emenda à lei orgânica, o primeiro do ano é de minha autoria, é o número 1, é o projeto que dá uma nova redação para o artigo 33, que trata da questão dos 14% que é descontado dos aposentados que ganham até o teto do INSS. Isso já foi revogado lá na Assembleia Legislativa, os 94 deputados aprovaram um projeto de lei complementar e revogaram esse desconto, e eu entendo que os senhores vereadores, como é uma alteração na lei orgânica, não depende do Executivo mandar projeto para cá. É uma matéria dos vereadores, não é uma matéria do prefeito. Então, eu entendo que Vossas Excelências poderiam juntar aqui os 55 vereadores e revogar o desconto dos 14% dos aposentados que ganham até o teto, que já sofrem muito, e é uma matéria do Parlamento, não é uma matéria do Executivo. Então, eu estou oferecendo essa proposta aqui, claro, peço apoio, peço que vocês possam aderir a ela, e isso pode ajudar muitos vereadores na reeleição, em suas reeleições, porque vocês sabem, né, que nós temos que andar bem com os servidores, e principalmente os servidores que ganham pouco, nós temos que ajudá-los. Eles se aposentaram, ganham 2, 3 mil reais, está perdendo 14%, é o remédio que eles deixam de comprar, é muito sofrido para eles. Então, que os vereadores possam colocar a mão na consciência e reverter, revogar essa lei, né, mudar a sua redação para garantir, assim como foi feito para os servidores do Estado de São Paulo, garantir também para que os servidores da Prefeitura de São Paulo possam deixar de ter esse famigerado desconto, que eu caracterizo isso como um confisco salarial. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.